A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo você com muita satisfação para este momento onde vamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com Deus, com uma ajuda preciosa, com a direção espiritual de São Francisco de Sales, um grande mestre espiritual da nossa igreja, doutor da igreja, santo maravilhoso que nos ensina com a sua doçura, com a sua mansidão, como criar com Deus essa relação de amizade, de amor, cada vez mais profunda, cada vez mais profundo. E você é convidado a isso para encontrar aí a sua realização. Só assim eu e você podemos nos realizar plenamente. Abraço a você que está pela internet, nas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Você, meu irmão, minha irmã, que nos vê agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, você que está conosco em mais uma noite aqui da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo aqui neste programa, nós estamos na Cultura FM de segunda a sexta, sempre nesse horário aqui à noite, esperando por você. E se você sempre escuta, que alegria saber que você tem uma audiência fiel aqui neste horário de refletir a vida com os ensinamentos de São Francisco de Sales. Estamos para isso utilizando o livro Filoteia, que contém uma seleção especialíssima de orientações para que nós cresçamos numa vida devota, numa vida dedicada a Deus. Recomendo a você, se não tem ainda, procure adquirir o quanto antes este grande tesouro, o livro Filoteia. Estamos na terceira parte do livro que vai nos ensinando a ter atitudes virtuosas, atitudes boas, com o nosso esforço, com a graça de Deus, animados pela graça de Deus, procurando fazer a nossa parte e correspondendo sempre mais à bênção que Deus vai derramando sobre a nossa vida. E hoje nós vamos para mais um capítulo dessa terceira parte. A primeira e a segunda parte estão inteiramente à sua disposição nas playlists aqui nos nossos canais. Se você não é inscrito ainda, já motivo você a se inscrever, a começar a seguir. Basta tocar aí o botãozinho inscrever-se, o botãozinho seguir e começar a receber o nosso conteúdo, como também compartilhar com muitas e muitas outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre juízos temerários. Você sabe o que é isso? É bem possível que você, assim como eu, já tenha vivido esse tipo de situação. Ficar julgando alguém e fazendo isso muitas vezes de uma forma negativa, olhando para o que alguém disse, para o que alguém fez e tirando conclusões tantas vezes precipitadas, né? Dando uma de Deus, né? Julgando, só Deus pode nos julgar. Mas nós vamos aprender muito bem sobre isso agora com São Francisco de Sales. Vamos dividir em 2 episódios este capítulo, não é? Para que a gente faça isso com bem tranquilidade e não fique um conteúdo muito excessivo para você. Tá bom? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos rezar a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas nossas mãos. Abrimos no capítulo 28 da terceira parte do livro.
O assunto de hoje, pelo menos a primeira parte dele, os juízos temerários. Escute. Não julgueis, diz nosso Salvador, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Não julgueis antes do tempo, diz o apóstolo, até que venha o Senhor, o qual descobrirá o que há de mais secreto nos corações. Oh, quanto os juízos temerários desagradam a Deus! São temerários os juízos dos filhos dos homens, porque não são juízes uns dos outros e, julgando, arrogam-se o direito e o ofício de nosso Senhor. Essa primeira compreensão já deve ficar bem clara no meu interior e no seu. Só Deus tem autoridade para julgar. Nós não podemos ocupar este lugar que é do Senhor e ficarmos julgando as pessoas, tirando conclusões precipitadas. Você sabe, além da autoridade em si, por que é que Deus pode nos julgar? Porque Deus conhece o nosso coração. Quem sou eu? Quem é você para julgar alguém? Primeiro, a gente não tem essa autoridade toda, não é porque somos tão fracos, tão frágeis quanto os nossos irmãos e irmãs. Olha lá se não somos até muito mais fracos, muito mais frágeis, muito mais imperfeitos, muito mais pecadores do que aquelas pessoas que nós tantas vezes julgamos. Mas também, meu irmão, minha irmã, porque nós, eu e você, nós não temos a capacidade que Deus tem de conhecer o profundo do coração daquele irmão, daquela irmã que nós estamos julgando. Nós julgamos pelas aparências, pelo que nós percebemos e deduzimos, mas tantas vezes a nossa percepção e a nossa dedução estão totalmente erradas, porque nós não conhecemos a interioridade, o coração, a história daquela pessoa que nós estamos julgando. Por isso diz São Francisco de Sales que os juízos temerários, esse tipo de atitude, desagradam muito a Deus. São temerários ainda, temerários quer dizer algo negativo, algo que nós devemos temer, rejeitar, evitar. São temerários esses juízos que nós às vezes fazemos. São temerários também porque a principal malícia do pecado depende da malícia e do conselho do coração, que é para nós um segredo tenebroso. Foi o que nós acabávamos de dizer, né? Nós não conhecemos o coração das pessoas. Deus conhece o nosso coração. Então, por isso, a gente não pode estar tirando as nossas conclusões. São, enfim, temerários, negativos, indesejáveis, desagradáveis a Deus, porque cada um tem bastante que fazer em julgar a si mesmo, sem se meter a julgar o seu próximo. E aqui, São Francisco de Sales foi direto, né? Sem perder a sua doçura, o seu bom humor, foi direto ao ponto. Eu tenho muito a me avaliar. Eu não posso perder tempo avaliando os outros, eu tenho que cuidar de avaliar a minha vida. Você, meu irmão, você que está me ouvindo agora na Rádio Cultura nesta noite, ligou seu rádio, está em casa, está ouvindo essa palavra, está aí no seu carro, está no seu trabalho, trabalhando e ouvindo. Meu irmão, você, deixa eu dizer, você precisa ainda se avaliar muito e constantemente para melhorar cada vez mais. Então não dá para perder tempo. Eu também não posso perder tempo avaliando as pessoas. E São Francisco de Sales diz, olha, é muito claro isso, cada um tem bastante a julgar de si mesmo, sem se meter a julgar o seu próximo, para não ser julgado. É tão necessário não julgar os outros, como julgar a si mesmo. Porque nosso Senhor nos proíbe o primeiro e o apóstolo nos preceitua o segundo. Veja que interessante. Se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Você entendeu esse jogo de palavras? Você já tinha parado para pensar sobre isso? É o seguinte, vou repetir. Olha, Deus nos repreende e diz que nós não devemos julgar os outros. E, ao mesmo tempo, diz que nós seremos repreendidos se nós não nos julgarmos. Em outras palavras, nós não devemos julgar os outros, mas nós devemos nos julgar.
Julgar no sentido de rever a vida, de avaliar, de perceber, de descobrir por que é que estamos agindo assim, falando daquele jeito. É dessa forma que nós agradamos a Deus. Porque, veja como a gente faz tantas vezes exatamente o contrário. A gente perde o nosso tempo olhando, julgando e criticando as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente não faz isso consigo mesmo. Então, a gente não melhora. A gente fica olhando, julgando as pessoas e não olha para a própria vida. E aí, não se avaliando, não vai melhorar. Não vai perceber onde tem errado. Entende aí a sabedoria? Que maravilha! Vamos ouvir então. Continua São Francisco de Sales. Mas, ó meu Deus, fazemos exatamente o contrário. Fazemos o que nos é proibido, julgando o nosso próximo a cada passo, e não fazemos o que nos foi preceituado, isto é, julgar nós mesmos. Como os juízos temerários têm diverso princípio, devemos curá-los também com remédios diversos. Vamos aprender então os remédios para curar essa doença, a doença do olhar crítico, do julgamento das pessoas. É uma doença séria essa daí, precisa de um bom remédio. Vamos ouvir este médico nos ensinando aqui, São Francisco de Sales. Há corações de sua natureza tão agros, severos e ásperos, que espalham indiscriminadamente a sua agrura e severidade sobre todas as coisas e convertem em absinto os juízos, como diz o profeta Amós, julgando o próximo sempre com todo rigor e aspereza. Então esse aqui é o primeiro tipo de pessoa, pode ser que seja o meu caso ou o seu. Vamos já exercitar o que a gente ouviu agora há pouco, vamos nos avaliar. Será que você pensa, né? Será que nós somos muito rigorosos com as pessoas? Somos muito ásperos, muito severos? Tem gente que é assim, né? Pode ser que seja o nosso caso. Em que você não dispensa nada. Você está sempre olhando e exigindo muito das pessoas. Pronto. Esse é um tipo de realidade em que os julgamentos são sempre muito criteriosos, muito rígidos, muito exigentes. Vamos ver o remédio para esse tipo de situação. Olha lá. Precisam estes de um remédio muito hábil, tanto mais que seu incômodo, sendo natural, é muito mais difícil de vencer. Como já é uma atitude natural, a pessoa já é assim. Tem gente que já é exigente por natureza. Isso tem muito a ver com temperamento, né? Por exemplo, o temperamento colérico, ele é muito exigente. Aí você deve estar se perguntando, o que é isso, temperamento colérico? Aí você vai dar uma pesquisada sobre os temperamentos e você vai entender melhor, porque aqui é um outro assunto. Mas para dizer, tem gente que naturalmente, espontaneamente, já é muito exigente consigo mesmo e exigente com as pessoas também. Então ele diz que precisa ser um remédio muito especial, porque esse tipo de situação é mais difícil de vencer porque já está ali na natureza da pessoa, mas pode ser vencido, viu? É uma doença que pode ser tratada. Esta asperidade de coração, ainda que não seja em si pecado, não é o fato da pessoa ser exigente, ser uma pessoa muito criteriosa, isso em si não é pecado, mas acaba levando a pecar. Mas é simplesmente uma imperfeição. Predispõe, no entanto, habitual e diretamente ao juízo temerário e à detração. Então, como a pessoa tem já essa tendência de ser muito exigente, de ser muito crítica, de estar cobrando sempre tudo de todos com os mínimos detalhes, isso acaba levando a pessoa a este erro, a este pecado que é o juízo. O juízo, a crítica, a avaliação indevida, rigorosa, que não devemos fazer de ninguém. Outros julgam temerariamente, não por aspereza natural, mas por orgulho. Então aqui já é um outro tipo de pessoa. Ela não tem essa atitude espontaneamente de estar olhando os detalhes, de estar cobrando, de estar exigindo, mas se tornou orgulhoso, se tornou orgulhosa, né? Talvez foi dando uma melhoradinha no decorrer da vida e começou a achar que as pessoas sempre fazem menos do que deveriam fazer, até porque não fazem tão bem feito, da melhor forma como ele, como ela costuma fazer. Então, por orgulho, pensando insensatamente que quanto mais rebaixam os outros, tanto mais elevam os seus próprios méritos.
Já viu alguma situação assim? Já foi vítima de uma situação assim ou já causou esse tipo de situação? Você, para se valorizar, você julga negativamente o outro, você rebaixa o outro e aí parece que você é melhor. Escute o que São Francisco de Sales diz. Espíritos arrogantes e presunçosos admiram incessantemente a si próprios e colocam-se tão alto em sua própria estima que encaram tudo o mais como alguma coisa de ordinário e mesquinho. Não, dizia o fariseu. Olha aquela cena, ela se encaixa muito bem aqui, fariseu e publicano. Perceba, eu não sou semelhante aos outros homens. Olha, já estava julgando, né? Inclusive ele chega a julgar o publicano que está lá em oração com ele no mesmo tempo. Né? Há outras pessoas cujo orgulho não é tão declarado e que consideram o mal do próximo com complacência, porque, contrapondo ao bem que pensam existir em si, o saboreiam com mais doçura e se creem mais apreciadas. Então, aquela pessoa que não é tão soberbo, tão orgulhosa quanto o exemplo anterior, mas ela acaba gostando de achar que o outro é mais fraco, que o outro é mais imperfeito do que ele, do que ela. Saboreiam essa realidade e acreditam que são melhores, né, que são mais apreciadas. Até olham a fraqueza do outro com uma certa complacência, né? Coitado, não é tão bom quanto eu. É um orgulho que não é tão declarado e consideram então o mal do próximo com mais delicadeza, com mais complacência, mas sempre errando, sempre julgando, sempre se achando superior, mesmo que de uma forma mais discreta, não tão declarada. E essa complacência anda tão escondida que é preciso ter bons olhos para descobri-la. E tanto assim que aqueles mesmos que a nutrem de ordinário a ignoram e só a notam se lhe a mostram. A pessoa faz isso sem perceber. Se julga melhor do que o outro e julga o outro pior do que a si mesmo, de uma forma tão velada, tão escondida que muitas vezes não percebe isso. Muitos querem excusar-se dos seus remorsos, julgando com gosto que os outros têm o mesmo defeito, ou maior ainda, e persuadindo-se ao mesmo tempo que o número dos criminosos diminui a grandeza do crime. Olha, vamos ver isso aqui com calma, isso aqui é muito interessante. A pessoa reconhece os seus defeitos, aqui já é um outro padrão. Você está percebendo? São Francisco de Sales está mostrando várias realidades de pessoas que julgam o outro por vários motivos. Uma é naturalmente muito exigente, a outra é muito orgulhosa, a outra não é tão orgulhosa quanto a anterior, é um orgulho mais escondido, e ele vai mostrando cada situação e chega nessa aqui também, em que a pessoa reconhece sua fraqueza e fica se desculpando, não é? A partir do defeito que vai observando nos outros, julgando com gosto que os outros têm o mesmo defeito. Então você tem um defeito e porque você tem aquele defeito você fica achando que o outro também tem. É como se isso lhe desse uma sensação de acomodação. Não, eu tenho esse problema, mas olha, ele ali também tem, ela ali também tem. E eu chegasse à conclusão que o número dos criminosos diminui a grandeza do crime. Não é isso que vai diminuir a gravidade do erro que eu faço, do erro que você comete. Não é porque todo mundo faz. E olha que isso aqui é muito comum. Quantas pessoas vivem mergulhadas no pecado e no erro porque dizem assim, mas isso aqui, gente, eu faço isso aqui, tá bom, eu até vejo que isso aqui é errado. Isso aqui todo mundo faz. A questão é que às vezes nem todo mundo faz. Você já está julgando as pessoas meio que para se desculpar. E mesmo que todo mundo fizesse, isso não diminui a gravidade do erro que você está cometendo, do erro que eu estou cometendo. O número dos criminosos não diminui a grandeza do crime. Por exemplo, matar é um crime. De repente todo mundo está matando todo mundo, então isso agora deixou de ser errado? Não, roubar é uma coisa errada. É ou não é? É uma coisa errada. E você não pode dizer, não, agora como todo mundo é corrupto, como todo mundo rouba, não é? Por exemplo, aquele ali eu acho que rouba também. Olha, vou julgando. E ali eu tenho quase certeza que também faz o mesmo que eu faço. Esse é um outro padrão.
Veja quantas situações, e aí eu e você vamos tentando ver se nos encaixamos em uma ou outra para a gente criar juízo, não é? E não cometer esse tipo de julgamento. Muitos outros ocupam-se com grande prazer em filosofar por vãs conjecturas sobre o caráter, os costumes e as inclinações dos outros, de modo que, se por desgraça acertam uma vez em seus juízos com a verdade, tanto cresce neles a audácia e a facilidade de julgar, que não é sem grande dificuldade que se podem corrigir. Então ele diz assim, pessoas que passam o tempo avaliando as outras, né? Filosofando, eu tenho impressão, observando bem aquela pessoa, eu acho isto, eu acho aquilo, a impressão que eu tenho é que ele, é que ela, então são verdadeiros analistas, né? Então passa o tempo avaliando, filosofando, refletindo sobre a vida dos outros, tinha que fazer isso com a sua, como a gente ouviu lá atrás. Agora diz São Francisco de Sales que tem um problema, porque de tanto fazer isso, pode ser que uma outra vez a pessoa acerte. Aquilo que ela julgava, aquilo que ela achava, acabou se concretizando. Então eu olhava com a pessoa e começava a achar que aquela pessoa não era muito honesta no trabalho. Eu tenho impressão, pelo jeito, pelo que ele fala, o que ela fala, por uma coisa que eu vi, que eu desconfiei, eu tenho impressão que... E aí, em um dado momento, acontece daquela pessoa ser denunciada por um crime de corrupção. Aí você, tá vendo? Eu sou esperto, eu sei das coisas. Ou então você julgava que alguém possivelmente cometia adultério, eu olhava de um jeito e eu percebia alguma atitude suspeita e aquilo ali se concretizou. São Francisco de Sales diz, quando esse tipo de gente vê uma coisa assim, se confirmar, piora a situação dele, piora a situação dela, né? Se for o seu caso, piora a sua situação. Por quê? Porque aquela confirmação, né? Ele usa até essa expressão, se por desgraça acertam uma vez em seus juízos, cresce neles a audácia e a facilidade de julgar. Então, agora é que ele vai se sentir, agora é que ela vai se sentir ainda mais com essa autoridade, com essa capacidade. Vai ter a audácia de julgar cada vez mais. Ele diz que exatamente por isso é mais difícil corrigir esse tipo de gente. E quantos julgam sob a influência da paixão? Aqui vem outro perfil, uma outra realidade muito, muito comum entre nós. Julgarmos os outros pela influência da paixão. Para você entender, São Francisco de Sales vai explicar isso aqui direitinho. Mas ou você gosta demais de alguém ou você detesta demais alguém. Entende? Paixão é esse tipo de impulso muito forte, né? Ou um impulso no sentido positivo do afeto, da admiração, né? Ou um impulso no sentido negativo da repulsa, da algeriza, do ódio. Para dizer, tem gente que a gente meio que ama e tem gente que a gente meio que odeia. Então, quando você vai julgar essas pessoas que você ama, né? Primeiro não é para julgar ninguém, mas para você entender. Quando você vai avaliar as atitudes de alguém que você admira, que você ama demais, você vai dar todos os descontos e parece que essa pessoa não faz nada de errado, entendeu? E por isso que isso não dá certo, porque por mais que você admire alguém, ela é possível de cometer erros. O contrário também acaba acontecendo. Você está movido por um impulso, por uma paixão de desprezo, de ódio, né? De antipatia por alguém. Então, parece que tudo que essa pessoa faz é errado. O seu julgamento sempre é torto porque é sempre puxando para o lado negativo. Presta bem atenção. As pessoas que julgam sobre a influência da paixão, pensando sempre mal dos que odeiam e bem dos que amam. Não pode dar certo um negócio desse. Existe só uma exceção muito curiosa e nós vamos concluindo por aqui, porque aí nós vamos ter uma segunda parte desse conteúdo que é muito interessante, é ou não é? Existe só uma exceção muito curiosa, mas também muito verdadeira. O excesso do amor faz muitas vezes pensar mal das pessoas que se amam, o que é um efeito monstruoso de um amor impuro e imperfeito, inquieto e anormal. É um amor que na realidade não é
um amor propriamente dito, né? É uma forma, digamos assim, também de paixão. Você gosta, né? Botando umas aspas bem grandes, você ama tanto alguém que por conta disso você às vezes se sente dono daquela pessoa e você passa a julgar esta pessoa de uma forma exagerada e errada. Então, aqui já ele diz que é uma exceção muito curiosa, porque ele acabou de falar que quando a gente gosta muito de alguém, a gente pensa sempre bem dessa pessoa, né? E quando a gente não gosta, a gente pensa sempre mal. Mas ele diz que tem essa exceção. Quando a gente gosta exageradamente exagerado, fazendo uma coisa assim bem extravagante, a gente, por esse excesso de gostar, a gente pode chamar isso de excesso, né, para você entender, por esse amor que não é um verdadeiro amor, é algo impuro, é algo imperfeito, é algo inquieto, é algo anormal, você começa a imaginar coisas, você começa a exigir demais, né? E daí que vem, por exemplo, a questão do ciúme, né? Mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no nosso próximo programa. Vamos deixar você nessa curiosidade. Você vive essa situação, você gosta tanto de alguém, você ama tanto alguém que você está sempre julgando mal o que essa pessoa faz, o que ela disse, você já fica imaginando que teve outra intenção e por conta disso as coisas complicam cada vez mais, existe um efeito monstruoso. Guarda um pouquinho essa curiosidade para a segunda parte desse capítulo maravilhoso sobre os juízos temerários. E por enquanto nós vamos rezar, nós vamos pedir a graça de julgar a si mesmo, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, que é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Para não ficar se julgando, se cobrando mais do que o próprio Deus nos cobra. Esse é um outro problema também que a gente tem que ter sempre o ponto de equilíbrio. Mas uma coisa é certa, vamos pedir a graça para nos avaliarmos mais, na medida certa, nos julgarmos mais, bem mais do que aos outros, a quem não devemos julgar. Vamos pedir neste Pai Nosso, nessa Ave Maria, querido irmão, querida irmã, você que está pela internet ou pela rádio, para tirar do nosso coração esse olhar crítico, no sentido negativo da palavra, esse olhar de juiz, de juíza, que nos coloca numa posição que não cabe a nós, mas só a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. Foi muito bom estar com você aqui, refletindo sobre essas realidades tão importantes da nossa vida. Se tudo aquilo que a gente conversou aqui com a ajuda de São Francisco de Sales serviu para você, eu acredito que serviu, deve servir para muita gente. Então, compartilhe, tá bom? Toca nessa setinha, você que está pela internet, coloca aí nos seus grupos de amigos, de trabalho, pessoal da igreja, pessoal que estuda com você. Passe adiante, coloca nos contatos privados também, vai espalhando esse tipo de conteúdo que ajuda muito a gente a se tornar melhor a cada dia. Está ouvindo pela rádio? Divulga esse programa toda noite, segunda a sexta, aqui na Rádio Cultura. Vai passando adiante. E se gostou, diz que gostou. Clica aí no joinha, dá um like, dá um gostei. Isso ajuda a impulsionar o conteúdo. E claro, se puder, deixa um comentário. A gente vai também compartilhando aquilo que está entendendo, aquilo que está ecoando no nosso coração. Digita aí no computador, no seu celular, deixa um comentário registrado aqui. E fica o convite para a gente se encontrar no próximo episódio desta série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.